Boa noite. É, nós acabamos aí de ver os vídeos dos nossos patrocinadores de sempre, né? Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, o Instituto Unimed e a CEMIC. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. José Manuel Diogo, que vem falar sobre a cidadania linguística, né, e a Casa da Cidadania Linguística da língua portuguesa. O Dr. João Manuel é bacharel em Engenharia Mecânica e licenciado em Jornalismo pela Universidade de Coimbra, diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e o fundador e presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. E é escritor também, né, e tem um livro, As Grandes Agências Secretas, com várias edições já no Brasil e em Portugal. Agora, de novo, com a guerra, ele ganhou mais notabilidade outra vez. Vai ser né? Bom, então, seja bem-vindo. Muito obrigado. O assunto é importante e interessante, né? Vai ter, inclusive, você vai mostrar no vídeo. Eu pedia para mostrar de início, depois o vídeo tem 1 minuto e 30, a gente via. No início ajuda a gente a se localizar no espaço. Muito bem. E depois, no final, a gente veria depois se ainda houver alguém na sala. Imagina um lugar onde a cidadania é a tua língua. Lá, a identidade não será apenas nacional, mas cultural, de comunicação e até de afeto. Um espaço para debater, estudar, abrir fronteiras e criar uma nova relação entre os países de língua portuguesa. Um espaço para associações, governos, jornalistas, editoras, intelectuais e artistas. Um espaço para as pessoas. Esta iniciativa da Associação Portugal-Brasil 200 anos procura o intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências para trazer mais força aos laços entre os países de língua portuguesa, promovendo uma compreensão profunda e contribuindo para a construção de uma comunidade mais coesa. Agora, quando o território se apresenta desmaterializado e a língua não é mais um instrumento, mas sim uma verdadeira plataforma. Então, muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Obrigado à Academia pelo convite. Eu, antes de ler um texto que preparei para esta ocasião, dizia só como o Essa de Queiroz dizia: perdoem-me os presentes ir ler-vos um texto assim tão grande, mas não tive talento para o fazer mais curto. Aquela é a Casa da Cidadania da Língua, a primeira casa, fica em Coimbra,
no coração da Alta de Coimbra, que é Património da Humanidade, há 10 anos. É o edifício municipal e a Casa da Cidadania da Língua é a primeira parceria que resulta entre o nosso Instituto Portugal-Brasil 200 anos e uma instituição, neste caso pública, um município. Mas para nós sabermos o que era a cidadania da língua, então preparei um pequeno texto. Eu vou lê-lo com o meu sotaque de português de Portugal. Os meus amigos dizem que eu sou bilíngue em português, mas foi uma coisa que foi escrita em português de Portugal, e então eu vou lê-la, e depois, se puder ficar disponível para todos, é um texto que é uma oferta. Eu saúdo na pessoa do professor Jacinto Lins Brandão todos os ilustres membros da Academia, toda a história, e reconheço o privilégio que me é dado hoje por estar aqui. Abordamos um tema que apenas recentemente ganhou forma e que vem sendo cunhado no espaço público através de um movimento de intelectuais dos países de língua portuguesa e que de alguma forma é liderado pelo Instituto Portugal-Brasil 200 anos. O conceito é a cidadania da língua. É ainda pouco debatido, mas é um tema de fundamental importância para a interpretação dos fenómenos migratórios modernos que resultam dos atuais e altamente disruptivos fenómenos de mobilidade e de comunicação humanas. A partir da altura em que nós pudemos partilhar, a proposta de valor tornou-se tão grande como uma que foi feita há 2 milénios atrás, que dizia que todos éramos iguais, e portanto isso mudou para sempre a nossa forma de estar no mundo, a nossa forma de viver em sociedade, e foi importante por isso. Mas quando nós perguntamos o que é a cidadania da língua, o que é que isso realmente significa e por que deveríamos importar-nos com isso? Era uma resposta que era simples, mas foi uma resposta que nós fizemos hoje e que vos fazemos a vocês, e que fizemos a mais de 200 intelectuais de língua portuguesa, sendo que a Casa é a Casa da Cidadania da Língua e não é a Casa da Cidadania da Língua Portuguesa, por um motivo pelo qual já vamos chegar. E a resposta trouxe-nos inquietações profundas e que continuamos a debater. Nós vivemos hoje num mundo incrivelmente diverso, com cerca de 7.000 línguas faladas. Cada uma delas é mais do que um conjunto de palavras ou regras gramaticais. É um sistema complexo que molda a nossa compreensão do mundo e, como Wittgenstein disse um dia, os limites da minha língua são os limites do meu mundo. Mas a língua hoje não é, nunca foi, uma ferramenta de comunicação. Ela é uma chave para oportunidades e, às vezes, muitas vezes, uma barreira para essas oportunidades. A língua em que cada um de nós é proficiente pode determinar as nossas hipóteses de aceder a uma educação de qualidade, conseguir um bom emprego e acessar informações cruciais para a vida cotidiana. Estudos, sobretudo da Unesco, têm mostrado que as crianças que não têm acesso à educação em sua língua materna estão sempre em desvantagem em relação àquelas que têm. E não é apenas sobre acesso a oportunidades. A língua também pode ser uma questão de identidade e de pertencimento. Ela pode ser um vínculo que nos une, mas também uma linha que nos divide. No contexto global, o sociolinguista Joshua Fishman apontava línguas majoritárias como frequentemente assumindo posições de poder, muitas vezes à custa das línguas minoritárias e dos grupos que as falam. Então, quando falamos de cidadania da língua, estamos falando de como a nossa habilidade de falar, ler e compreender uma língua pode nos incluir ou excluir de diversas esferas da vida social, política e económica. Estamos falando de como a língua é intrinsecamente ligada aos nossos direitos e deveres como cidadãos de uma nação e, mais amplamente, cidadãos do mundo.
E é por isso que estamos aqui hoje, para explorar esse conceito de cidadania da língua, entender suas ramificações e espero que possamos sair daqui com uma perspectiva nova e talvez, apenas talvez, com um sentido renovado de responsabilidade em relação ao poder e ao impacto da língua em nossas vidas. Se formos olhar a história, veremos que a relação entre língua e poder sempre foi intrincada. Chomsky sugere que a linguagem é tanto um meio de comunicação como um meio de dominação. Este poder da linguagem foi manifestado mais acentuadamente durante os períodos coloniais. Onde, como Frantz Fanon nos lembrou, a língua do colonizador tornava-se o veículo para civilizar o colonizado. Se olharmos para a expansão imperial de Portugal, mas também da Inglaterra, da França e da Alemanha, vemos que a língua foi uma das primeiras coisas imposta às populações locais, mudando não apenas o seu modo de comunicação, mas as suas tradições culturais e, finalmente, as suas identidades. Assim, a língua tornou-se uma arma de subjugação, uma maneira de exercer poder e controle. A colonização linguística não terminou com o fim das eras coloniais e, em muitos aspectos, continua até hoje com o domínio de certas línguas, especialmente o inglês, em áreas globais como a diplomacia, o comércio e a internet. O domínio de uma língua pode significar acesso a oportunidades, enquanto a falta dele pode resultar em marginalização. Em contrapartida, a língua também pode ser um meio de resistência e reafirmação cultural. O renascimento das línguas indígenas e a luta pela preservação da diversidade linguística são exemplos de como as comunidades buscam reivindicar sua identidade e autonomia. Organizações internacionais e políticas linguísticas nacionais desempenham um papel crucial. A tecnologia também tem um papel a desempenhar. Plataformas de mídia social e a internet em geral podem ser espaços onde a diversidade linguística é celebrada ou suprimida. Além disso, a ascensão da tradução automática e outras tecnologias estão a remodelar a dinâmica do poder da língua. Sistemas educacionais e políticas linguísticas são cruciais para entender como ela é usada para perpetuar ou desafiar estruturas de poder existentes. O ensino de línguas estrangeiras, por exemplo, muitas vezes reflete prioridades geopolíticas ou económicas. A língua, como veículo de cultura, identidade e poder, continua a ser um território contestado, refletindo e moldando as realidades sociopolíticas em que estamos imersos. A relação entre a língua e a cultura e a identidade é profundamente interconectada. Uma tríade que se desdobra em múltiplas facetas da existência humana. Benedict Anderson descreve no seu livro Comunidades Imaginadas, que eu recomendo muito, a língua como sendo fundamental para a construção das identidades nacionais e para a noção de comunidade que ultrapassa fronteiras geográficas e políticas. Contudo, a ligação entre língua e identidade não se restringe apenas ao cenário macro das nações, mas se entrelaça nas interações cotidianas e nas subjetividades individuais. Os processos de normalização e padronização linguística, muitas vezes catalisados por agendas políticas ou educacionais, desempenham um papel crucial na moldagem da identidade coletiva. Entretanto, também podem ser forte ponto de exclusão e marginalização para aqueles que falam dialetos ou línguas minoritárias. No plano individual, a língua age como um espelho que reflete e simultaneamente molda a identidade. Através da língua, os indivíduos negociam o seu lugar no mundo, definindo o que consideram ser lar cultural e espiritual. Esta é uma negociação dinâmica e pode ser influenciada por uma miríade de fatores como migração, educação e interações sociais. A globalização, com seu caráter homogeneizador, muitas vezes desafia a diversidade linguística e cultural. No entanto, também pode proporcionar espaços de resistência e reafirmação de identidades locais e regionais.
Neste caso, a língua ergue-se como um símbolo de resistência e de orgulho. O multilinguismo e a interculturalidade, por sua vez, enriquecem os ecossistemas sociais, promovendo a compreensão e a apreciação da diversidade, desempenhando um papel crucial na construção de sociedades mais inclusivas e no fomento de diálogo intercultural. Na era digital, a tecnologia também introduziu uma nova dimensão na relação entre língua, cultura e identidade. As redes sociais e as plataformas online tornam-se espaços onde identidades são expressas, negociadas e às vezes redefinidas, como a língua sendo central nesse processo. Uma verdadeira cidadania. A literatura e a arte emergem também como veículos poderosos para explorar e expressar a complexa relação entre língua, cultura e identidade. Através delas, é possível tanto celebrar a diversidade quanto criticar as injustiças e desigualdades perpetuadas através dela. A investigação da relação entre língua, cultura e identidade conduz-nos a uma viagem profunda através das multifacetadas expressões da humanidade. Um poder importante inerente à língua, poder de resistência, é uma espada de dois gumes. Ele pode ser uma ferramenta de opressão ou um veículo de emancipação. James Ngugi, que é um intelectual keniano, que entretanto mudou de nome, escreveu um livro chamado Decolonizing the Mind. A história dele é interessantíssima. Ele nasceu com um nome inglês, encontrou a sua ancestralidade, rejeitou o seu nome e passou a escrever sobre recuperando a sua existência que nunca foi dele, a sua ancestralidade. E ele fala neste Decolonizing the Mind, tem uma perspectiva sobre a dualidade ao argumentar que a recuperação das línguas africanas que foram suprimidas durante o período colonial é um passo quintessencial para a descolonização da mente das pessoas. E através da resistência linguística, que um ato de reafirmação cultural, que é um ato de manifestação cultural, tornando-se assim um repúdio à assimilação forçada dos colonizadores. As línguas locais são mais do que meros sistemas de comunicação. São depositárias da sabedoria ancestral, expressões de conceitos culturais únicos e veículos de resistência contra a homogeneização cultural que muitas vezes acompanha a globalização e os processos coloniais. A riqueza contida na diversidade linguística é um antídoto para esta padronização do cinema, da internet, permitindo que as comunidades localmente mantenham e celebrem e transmitam as suas visões do mundo. A luta por preservar estas línguas locais vai além de um ato de resistência cultural. Ela é uma celebração da pluralidade humana e uma obrigação de cidadania. Cada língua reflete uma maneira única de interpretar o mundo, o seu ecossistema de histórias, valores e conhecimentos. A preservação da diversidade linguística é um ato de resistência contra a erosão cultural do mundo. E esta emancipação linguística não é um ato solitário, mas uma empreitada coletiva. Requer a nossa participação das comunidades, dos educadores, dos políticos, dos indivíduos, das academias. Políticas linguísticas inclusivas, educação multilingue e o reconhecimento oficial das línguas locais e indígenas são passos cruciais para desfazer os efeitos do colonialismo que nos empobreceram a todos ao longo do tempo. A tecnologia de hoje, com a sua capacidade de conectar e de conectar globalmente, também desempenha um papel vital nesta jornada. A digitalização de línguas ameaçadas e a criação de plataformas online para o ensino e aprendizagem de línguas locais são exemplos de como a tecnologia pode ser usada, ela que é tantas vezes acusada, aqui pode ser usada de preservar e revitalizar línguas. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo é um exemplo muito claro onde nós vemos como a tecnologia nos ajuda a recuperar a nossa ancestralidade. Por fim, a literatura e a arte
que são campos férteis também para a exploração desta identidade linguística e cultural. Escritores, poetas, artistas que escolhem expressar-se nas suas línguas nativas contribuem para a resistência cultural e linguística, desafiando a dominação das línguas coloniais e promovendo uma compreensão mais profunda da humanidade em toda a sua diversidade, enquanto ela ainda existe. Mas a língua é também um processo de construção de conhecimento. As línguas dominantes têm uma influência desproporcional na criação do conhecimento, muitas vezes marginalizando perspectivas que só podem ser plenamente expressas em outras línguas. Um povo que tem 60 palavras para dizer chuva encara a chuva de uma forma muito diferente de um povo que só tem 2 palavras para dizer chuva. E na normalização muito disso se perde. Ferramenta robusta para a construção do conhecimento, como Roland Barthes a define no seu livro Mitologias, a língua é utilizada para construir e solidificar narrativas que refletem e, por vezes, perpetuam estruturas de poder estabelecidas. As línguas dominantes, por sua natureza, exercem uma influência desproporcional na criação e disseminação do conhecimento, tornando-se veículos privilegiados através dos quais ideias são compartilhadas e propagandeadas. Esta predominância muitas vezes marginaliza perspectivas valiosas que podiam ser plenamente expressas através de outras línguas. Esta dinâmica fomenta uma hierarquia de saberes e modos de pensamento onde alguns são valorizados em detrimento de outros, comprometendo esta diversidade e a riqueza intelectual que dela emana. Além disso, a exclusividade linguística na academia e em outras instituições de conhecimento pode criar barreiras para aqueles que não são proficientes na língua dominante, impedindo assim uma participação plena e igualitária. No entanto, de novo a globalização oferece possibilidades para desafiar e subverter estas estruturas hegemónicas, criando textos rapidamente disponíveis em plataformas de publicação, nas redes sociais, ferramentas que podem ajudar a nivelar o campo de jogo, permitindo que as vozes anteriormente marginalizadas sejam hoje ouvidas. A inteligência artificial, que tanto hoje nos dá que falar e que pensar, nós entendemos dela tanto os perigos, mas a possibilidade que ela nos dá de revitalizar línguas, ela é absolutamente encantadora. Ao se espalhar pelos recantos do mundo, esta globalização traz consigo essa camada de complexidade à língua. A ascensão do inglês como língua franca do comércio internacional, da ciência e da tecnologia levanta muitas questões sobre o destino das outras línguas. A presença do inglês aqui no Brasil não se nota, ou não se nota tanto, ou nota-se de forma mais assimétrica, mas na Europa hoje o inglês ocupa muito eu vejo isso pelos meus filhos. Eu eduquei 2 gerações de filhos e a relação deles mudou com o inglês, e hoje eles deixam de se expressar em português para se expressarem em inglês na sua vida comum, e isso é uma perda constante. Enquanto o inglês se apresenta como língua franca, desempenhando o papel e um meio facilitador para a comunicação global, essa dinâmica traz esse preço. A erosão das línguas locais e a subsequente perda de diversidade linguística são consequências palpáveis nesta tendência. Um fenómeno que não empobrece o mosaico global, mas também desafia a noção de cidadania da língua neste mundo cada vez mais interconectado. Esta cidadania é um conceito que envolve o direito a usar e a desenvolver a língua nativa. E aqui, por justa posição, quando olhamos as línguas nativas, por exemplo, as línguas indígenas, quando nós próprios, os 250 milhões de falantes de português, somos considerados no mundo da tecnologia também como os indígenas, porque a nossa língua perde força
e não tem a capacidade de exercer e de estar nas estruturas de poder como está a língua inglesa. Esta homogeneização pode levar à homogeneização do próprio pensamento, onde perspectivas únicas e valiosas, muitas vezes enraizadas nas nossas outras tradições, são perdidas e desvalorizadas. É, portanto, preciso preservar. E a preservação da diversidade linguística é uma empreitada que ressoa com a necessidade de manter viva a rica tapeçaria de perspectivas e entendimentos que cada língua transporta. David Harrison, um antropólogo linguístico, lança luz sobre a gravidade da morte de uma língua, equiparando-a à perda de uma lente única, através da qual se pode ver e interpretar o mundo. Cada língua é um repositório de história, cultura e sabedoria coletiva, e a sua perda é uma perda para a humanidade como um todo. Felizmente, hoje há esforços crescentes para contrariar esta tendência desoladora. Há iniciativas em curso para documentar línguas em risco de extinção, um esforço que é crucial para preservar o conhecimento e a língua encapsulados em cada uma delas. E onde a tecnologia, nomeadamente a tecnologia digital, tem desempenhado um papel importante, oferecendo plataformas, mais uma vez, para documentação, aprendizado e disseminação. No Brasil, várias iniciativas têm sido desenvolvidas para a documentação e preservação das línguas indígenas. E vale a pena falarmos um pouco sobre a realidade aqui, as quais estas línguas representam um património cultural imenso que está em risco de extinção. O Brasil, que outrora foi lar de aproximadamente 1.300 línguas indígenas, hoje testemunha um número significativamente menor, com cerca de 180 ainda faladas. O desafio é muito grande e a estimativa da Unesco apoia para 190 línguas em perigo no Brasil, sendo 45 de risco muito elevado. Uma das iniciativas notáveis do Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, coordenado pelo Museu do Índio, começou com o antropólogo luso-brasileiro José Carlos Levinho. Um programa que começou em 2009 e teve como objetivo documentar línguas e culturas e etnias indígenas em vulnerabilidade. Os esforços incluem, o programa dura até hoje, embora ele já se tenha aposentado, a documentação de léxicos, narrativas e diferentes formas de comunicação, culminando na criação de acervos digitais e publicações que abrangem histórias, cantos, tradições e grafias. O resultado deste programa, após os anos de trabalho, resultou no lançamento de 12 publicações que incluem narrativas tradicionais e autobiográficos, glossários, documentação etnográfica e muitos registros. Tudo isto está online. Eu depois vou deixar todas as referências bibliográficas e todos os links que eu usei para construir isto, para ficarem disponíveis para alguém que tenha interesse em olhar. Há um exemplo do idioma Apayacá, que após a morte do seu último falante, Pedrinho Camaçuri, não foi considerado extinto, pois os investigadores conseguiram documentar as suas narrativas orais, vocabulário e expressões linguísticas. Esta prática de documentação foi replicada com outras 34 etnias indígenas, ajudando a construir uma memória para idiomas à beira de extinção. Este projeto reuniu mais de 1.600 horas de filmagens, 425 horas de gravação e 70.000 fotografias. É importante ressaltar que a perda de uma língua é muito mais do que a extinção de um meio de comunicação. Sublinho, estas iniciativas são todas absolutamente importantes. Em Portugal, um belga, o Michel Giacometti, fez isso nos anos 80 e 90 com muitas tradições orais portuguesas, que entre esses registros foram determinantes, porque a normalização não atinge só o Brasil, nem atinge só o português, muitas variedades regionais de língua portuguesa e até outra língua oficial portuguesa, outra língua oficial de Portugal, que é o mirandês, está hoje à beira de extinção, apesar de ter um museu por não ter falantes.
Um último capítulo para a tecnologia e a língua. Neste cenário contemporâneo, a interseção entre tecnologia e linguagem está catalisando uma evolução fascinante na maneira como utilizamos ferramentas de comunicação para entender o mundo à nossa volta. O Google Translate, por exemplo, tem desempenhado um papel instrumental na superação de barreiras linguísticas, tornando a nossa comunicação mais acessível além fronteiras. Hoje podemos sentir-nos a viajar para qualquer lado do mundo e não nos sentimos estrangeiros usando o telemóvel que fala na língua nativa tudo aquilo que nós dizemos. Essa promessa de comunicação sem fronteiras, ela é sedutora e os avanços tecnológicos estão de facto desempenhando um papel democratizante, como sugere o investigador Clay Shirky. Ele é californiano. A tecnologia, diz, tem o potencial de nivelar o campo de jogo, mais uma vez permitindo mais vozes na arena global. No entanto, o Google não é uma panaceia, nem a inteligência artificial. As limitações dessas ferramentas, tanto em termos de precisão quanto de sustentabilidade cultural, são importantes. Como Safira Nobile articula inclusivamente no seu livro, outro livro genial que se chama Algorithms of Oppression, Algoritmos de Opressão, que eu penso que não está traduzido em português, há um lado sombrio na interação entre tecnologia e língua. A inteligência artificial e os algoritmos que a gerem, de amostragem estatística, são os alicerces dessas ferramentas tecnológicas que podem inadvertidamente reforçar vieses linguísticos e culturais. Se não forem cuidadosamente projetados e auditados, esses sistemas podem perpetuar estereótipos, marginalizar línguas e culturas menos dominantes ou reforçar as desigualdades existentes. Então, com toda esta panóplia de tecnologia, o desafio reside em podermos alavancar com a tecnologia medidas de promoção e inclusão linguística e cultural sem cair na armadilha dos algoritmos. Para isso é preciso esse compromisso consciente com as ferramentas e compromisso ético que sejam desenvolvidas dessa forma, com uma compreensão profunda e respeito pela diversidade linguística e cultural. Além disso, é crucial que as comunidades marginalizadas sejam incluídas no desenvolvimento e na avaliação das tecnologias. Em última análise, a junção de tecnologia e língua apresenta um território emocionante e desafiador, cheio de promessas, mas também cheio de perigos potenciais. Navegar neste território com uma bússola ética, uma apreciação pela diversidade humana e um compromisso com a inclusão e a justiça são essenciais para nos ajudar a construir um futuro onde a tecnologia amplifica a riqueza da expressão humana em vez de restringi-la. Falámos de língua como expressão de cultura, identidade, globalização, preservação, política e agora, por fim, um pouco de tecnologia. Mas, afinal, porque isso deve ser significado quando viemos aqui falar de língua como cidadania. O discurso em torno da linguagem leva-nos a uma conclusão inegável. A língua é um direito humano, um veículo de cidadania e uma parte inseparável da nossa humanidade. Em um mundo onde as fronteiras físicas são cada vez mais permeáveis e as interações digitais tecem uma rede de conexões globais, a língua emerge como um domínio de afirmação, compreensão e desafio. Hoje, a língua não é mais um instrumento, ela é uma plataforma, é um território e, portanto, ela provavelmente é essa cidadania não só nova, mas talvez única no futuro. Este momento singular, marcado por uma interconexão sem precedentes e, paradoxalmente, por divisões profundas, destaca a necessidade de uma cidadania linguística ativa e consciente. Hoje, quando temos em Portugal 550 mil cidadãos brasileiros vivendo,
as diferenças da língua, que são as diferenças na semelhança, fazem que quer portugueses, quer brasileiros, neste movimento que eu às vezes apodo de primeiro movimento de contracolonização da história, e quem transita entre Portugal e o Brasil percebe o impacto que tem juridicamente, que tem economicamente. Hoje a conta da Previdência em Portugal não se fecharia já, não é daqui a 10 anos, não se fecharia já sem a contribuição dos imigrantes e sobretudo dos brasileiros que lá vivem. O poder da linguagem para moldar percepções, construir comunidades e desafiar injustiças é imenso. Mas, por outro lado, a capacidade de obscurecer, marginalizar e perpetuar desigualdades é um aviso sombrio. O nosso engajamento com a língua, portanto, não é neutro, mas carregado de consequências significativas. Cada palavra que escolhemos, cada linguagem que valorizamos e cada voz que amplificamos contribui para o tecido da nossa sociedade global. A jornada para uma cidadania da língua ativa e consciente é um convite para explorar a diversidade humana, desafiar o status quo e construir pontes de entendimento em um mundo polarizado, nomeadamente com guerras. É um chamado para celebrar a língua como um bem comum, uma herança compartilhada e uma fonte de riqueza sempre inexplorada. Em um mundo que rapidamente se torna uma aldeia global, a valorização da diversidade linguística e cultural não é apenas um ato de justiça, mas uma necessidade urgente para um futuro inclusivo e sustentável. É neste pano de fundo que surge a primeira Casa da Cidadania da Língua, em Coimbra, com a ambição de ser a primeira de muitas. Por que começar em Coimbra? Porque, sendo um centro histórico de cultura da língua, ao abrigar uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa, a única universidade de língua portuguesa em toda a história da humanidade até 1911. Coimbra possui um simbolismo cultural e educacional significativo. Isso a torna um local ideal para um projeto dedicado à promoção, à discussão, à proteção da língua e também à reparação histórica que é preciso fazer. Esse espaço onde a língua é a base da cidadania não se limita a uma identidade nacional, mas expande-a para culturas de comunicação e de afetos. É um lugar que é fórum para discussões, estudos, abertura de fronteiras, criando uma nova relação entre os países de língua portuguesa, não entre os falantes de língua portuguesa. Envolve associações, editoras, governos, jornalistas, academias, intelectuais e artistas, buscando fortalecer os laços entre os países de língua oficial portuguesa através do intercâmbio de ideias, conhecimentos, arte e experiências. A Casa da Cidadania da Língua visa promover a inclusão, a diversidade, a construção de identidades, o intercâmbio cultural, o engajamento cívico, a preservação da língua nas diásporas, educação e formação em língua portuguesa, língua e tecnologia, o empoderamento feminino e das minorias, que é diferente dito na Europa e dito aqui, o seu significado, através desta literatura e da expressão das línguas minoritárias. A primeira Casa da Cidadania da Língua foi inaugurada em Portugal, em Coimbra, no dia 12 de outubro de 2023, por um mineiro, o senador Rodrigo Pacheco. A próxima será no Brasil e, quem sabe, seja inaugurada por um português aqui em Belo Horizonte, no belo estado de Minas Gerais, onde a liberdade sempre chega, mesmo que tardia. Obrigado. Eu vou começar com o primeiro comentário. Essa proposta vem ao encontro, né, da proposta da própria Academia Mineira de Letras. Recentemente nós mudamos
o primeiro inciso do Estatuto da Academia, que diz qual que é a função da academia, e a redação anterior era preservar, difundir, estudar a língua portuguesa, a cultura e a literatura. Nós fizemos uma mudança pequena, mas que eu acho significativa. Preservar, difundir, estudar a língua portuguesa e as demais línguas brasileiras, suas culturas e suas literaturas. Isso foi provocado, em grande parte, pela chegada aqui da academia do primeiro acadêmico indígena, que é o Ailton Krenak. Eu acho que era o primeiro do Brasil que ia para uma academia, agora ele foi para a Academia Brasileira também, ele não tomou posse ainda, né, mas ele está eleito. Então, atendendo essa expectativa, né, no caso do Brasil, de pensar a diversidade linguística que existe no Brasil e pensar isso como vantagem e não como problema, que seria a perspectiva antiga, né, de nação, né? Um território, uma religião, uma língua. Então, essa coisa que modificou ainda no correr do século XX. Evidentemente que aqui eu vou pensar, né, no caso, a gente teria duas perspectivas. A perspectiva da língua portuguesa e da diversidade da língua portuguesa, nos vários lugares em que ela convive com essa outra diversidade, né? Em dois ela é predominante, em Portugal e no Brasil. Em outros ela é minoritária, né? Se for pensar em Macau, em Timor-Leste, etc. Moçambique, 70% dos falantes de Moçambique. Inserções diferenciadas, né? Bom, nos países africanos, inclusive, com várias línguas, né? Em Angola, Moçambique, tem as línguas africanas, não é uma só em cada país, né? Em Moçambique, acho que tem mais de 300 línguas. É uma perspectiva do contato linguístico, né? Essa perspectiva de diversidade e o português espalhado desse tanto. A outra interna, né? Você ressaltou bem, né? No caso do Brasil, tem essa multiplicidade aí de línguas indígenas que começaram a ser recuperadas com o processo de educação indígena a partir da Constituição de 88. É interessante que antes todas as constituições diziam o ensino no Brasil se fala em língua portuguesa. Em 88 isso continuou, mas veio um parágrafo. As comunidades indígenas podem fazer nas suas línguas. Abriu uma possibilidade e isso desdobrou em várias coisas aí. Agora, no Brasil, nós temos que pensar também, né, nas línguas de colonização do século XIX, né? Alemão, polonês, japonês. E as que desdobraram disso. Tem, né? Todas essas. Há dialetos e por aí. E com produção de literatura, né? Tem produção desde o século XIX, começo do século XX, do sul do Brasil principalmente, escritas em alemão arcaico, como como são as línguas dessas comunidades, né, que estão transplantadas. Eu considero uma outra coisa que eu queria, eu estou dizendo isso tudo como sugestão para pensar esse âmbito todo, que não interessa também só as línguas que são faladas, mas também as que já foram, que isso também é patrimônio e a identidade, que desdobrou em outras coisas. Lembrar que o primeiro registro, né, os primeiros registros de duas línguas africanas, eles foram feitos no Brasil. O quimbundo, em 1729, por um jesuíta, né, o Pedro Dias, jesuíta português que estava no Rio de Janeiro. Tem a primeira gramática de quimbundo que a gente tem. E a língua minajeje também no século XVIII, em Ouro Preto,
de que a gente tem também, não é uma gramática, mas a gente tem uma exposição de como ela é. Bom, as duas deixaram de ser faladas no Brasil, mas elas foram línguas brasileiras. E elas influenciaram para a gente entender o que é o português, por exemplo, dessa região de mineração. Nós temos esse contato, aí é que o que eu disse, né? A diversidade de relações que o português tem nesse espaço, né, em que ele é falado. Então, eu acho que eu só posso elogiar a proposta das casas de cidadania linguística, da parte da Academia Mineira, é um ponto em que a gente quer investir agora, a partir dessa mudança de estatuto, inclusive. Né? Não que necessitasse da mudança, mas isso é intencionalmente como um ato político, pensando que a gente deve ter como perspectiva a criação de uma política linguística no Brasil. Não adianta ter toda essa riqueza se a gente não tiver uma política linguística nos moldes do Estatuto da Comunidade Europeia das línguas oficiais, cooficiais, minoritárias, locais, papapá. Você vai levar a outro problema, não sei, do dia 4, 2 dias atrás, eu queria lembrar o nome dele, para não citar sem nome, mas eu já vou lembrar, uma matéria na Folha de São Paulo que fala a língua brasileira. Então, que é outro, e essa é uma discussão que eu tenho um coração simultaneamente brasileiro e português, mas tento não ter uma emotividade em relação às palavras ou às nomenclaturas, embora elas sejam muito importantes em certas matérias, mas isso que falava era super importante, que é perceber se é por uma questão de fazer várias línguas oficiais, ou seja, ou mudar o nome do que é a língua oficial. Isso é uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar, não é? Faz sentido o Brasil mudar o nome da sua língua para uma língua brasileira? Não, mas é entender que o português é uma língua brasileira. Claro, obviamente. Como Nheengatu é uma língua brasileira. Eu acho que não é mudar o que a língua é se apropriar. O português é uma língua de vários lugares, né? Ela é uma língua angolana também, o português é uma língua moçambicana, e isso é a riqueza do português, mas é o português. É o que eu estava dizendo, tem duas formas de olhar, né? O local e o geral da língua portuguesa. Porque também, muitas vezes, quando a gente fala dos países de língua portuguesa, etc., isso é como... Porque nós temos uma coisa importante aí, né? Vamos pensar com relação ao Brasil. Que num espaço tão grande, de tanta gente, se fala português, de norte, desde o extremo norte até o sul, é um prodígio, né? Que esteve ligado aí com o processo de formação do Brasil. Evidentemente que isso implicou em eliminação de muitas línguas minoritárias, mas isso aí é o processo de como a história caminha, né? Achei. É que língua brasileira. É o Estevão Chavata, vale a pena ler, ele é do dia 4, é um diretor. É um filme, né, que alguém fez, eu acho, né? Eu li isso aí hoje. E que a tese é que não há língua portuguesa. A primeira vez que se falou de português, para o nome da língua, foi no século, foi 1430 anos antes de Ivesse, que é um pouco mais... Mas é uma das coisas que faz que é a distinguir entre o essencial e o acessório. Enquanto a gente discute uma coisa dessas, morrem 10 línguas indígenas por ano, né? Então, não faz... Essa história que ele diz, né, a primeira vez que falou língua portuguesa foi em 1430. Bom, o que a gente tem na Idade Média é o galego português, né, como a gente denomina. Aquilo já é português, né? Aquelas cantigas, né,
E aí uma coisa interessante para lembrar, né, é que o quanto isso que a gente considera que é galego se fala muito no interior do Brasil, né? Eu comprei uma vez em Santiago de Compostela um livro que é assim, A Galecidade da Língua de Guimarães Rosa. Ele faz uma lista de palavras que Guimarães Rosa usa, e isso é do sertão de Minas, para mostrar que aquilo é galego. É um galego que escreveu o livro. Não, mas aí é pela nomenclatura, né? Vai dizer, é galego. Ele não fala galaico-português, mas ele tira o português de lá só para poder argumentar que tem que... Vamos chamar de brasileiro, né? Então, eu não sei se alguém... Bom, também eu estou aqui conversando mas todo mundo está convidado para interferir na conversa. É só levantar a mão que o Tiago bota o microfone na mão de quem quiser falar. Eu vou só contar uma história que é muito interessante nessa relação de língua com cultura. A UFMG, a Universidade Federal, né, de Minas Gerais, abriu o curso de formação de professores indígenas e no momento que esses professores futuros ou as comunidades aqui de Minas chegaram, eles disseram que não era a universidade que ia dizer para eles o que eles iam fazer. Então, o que eles queriam, a primeira conversa foi interessante, queriam aprender a fazer obras de engenharia, para eles aprenderem a fazer ponte e tal, é isso que eles queriam. Aprender coisas de medicina, mas para eles usarem a medicina deles, entenderem como é que isso funcionava. E aprender linguística, que eles estavam cansados de pastor e antropólogo dizendo para eles como eles iam escrever a língua deles. Então, eles iam aprender linguística para criar sua própria escrita. E realmente, os meus colegas linguistas deram o curso de linguística, de fonética, principalmente. Fonética e fonologia para os primeiros professores. Bom, aí começaram a criar as escritas, e aí vem a coisa da visão de mundo, né? Com a língua. Uma das minhas colegas, que é professora de linguística, estava com uma índia de uma das comunidades, escrevendo um manualzinho para ensinar a ler, depois de ter feito lá como é que seria a escrita da língua. E aí fazia assim, letra A, punham a palavra com A na língua indígena, que a Índia dizia para ela, desenhava lá a coisa e fazia uma frase. Tal coisa, etc. Aí chegou no que seria ovo, né? Eu não sei como é que se diz na língua, que letra que é. Desenho ovo. E aí minha colega fala assim, como é que fala? O passarinho bota ovo de manhã. Aí a Índia falou assim, isso eu não posso falar. Por que você não pode falar? Porque passarinho não bota ovo de manhã. Aí ela insistiu, não, é só uma frase para pôr. Ela falou, não posso falar uma coisa que não acontece. Quer dizer, essa coisa, isso que parecia banal, né? Não é. Aquelas coisas que tão bobas que tem em livro de ensinar, né? Ivo viu a uva. Uma frase assim, sem pé nem cabeça. Eu aprendi muito sobre isso quando li A Queda do Céu, do Schopenhauer. É muito sobre isso. Assim, o que pode que a gente não vê e o que não pode porque não há. Então, eu estou, na verdade, querendo entender um pouquinho mais sobre a Casa da Cidadania da Língua, porque eu não sei se eu entendi bem, mas em determinado momento você disse, não é uma casa para interação entre falantes, mas entre associações, instituições. Teve essa fala na sua apresentação. Eu queria entender um pouco mais sobre a questão de intercâmbios mesmo, né? Como que esses intercâmbios vão se dar? Existem já propostas nesse sentido? Vamos lá. Sim, senhor. Muito obrigado pela pergunta. Como é o modelo de funcionamento? A Casa da Cidadania da Língua de Coimbra é
uma primeira materialização do que é a proposta da Casa da Cidadania da Língua, que é estudar todas estas matérias, esta preocupação, mas objetivá-las em 3 áreas diferentes. Uma área de pesquisa e de formação, nas instalações da Casa e com os parceiros. A Casa tem hoje 32 parceiros. Está tudo no site, que é casadacidadaniadalingua.org. É uma leitura lá, todas essas questões que eu não quis trazer para a exposição, para ser uma coisa um pouco mais de fundamentação teórica. Mas então, a Casa da Cidadania de Coimbra, com os seus parceiros, tem um programa. Estamos a fazer a programação para 2024 e 2025, que assenta nesses 3 pilares. Um que é pesquisa e formação, outro que é edições e o outro que é eventos. Nos eventos incluem-se exposições, ciclos de colóquios, de conversas, residências artísticas e literárias. A Casa tem 2 casas lá dentro que são casas de residência artística. Ainda este ano nós lançaremos 2 editais para as residências do ano que vem. Eu venho agora mesmo de Itabira, onde fui convidar a Conceição Evaristo para fazer uma residência lá em Coimbra no segundo semestre de 2024. Que a agenda dela até lá já está tomada, ela precisa de escrever e não conhece Coimbra. Assim, uma das coisas sobre Coimbra, Coimbra é uma terra que tem hoje uma reputação não tão boa em Portugal, porque nos últimos 30 anos se deixou atrapalhar pelo progresso. Perdeu muita população e perdeu muita indústria tradicional. É uma cidade com 140 mil habitantes, 140 mil, dos quais 45 mil são estudantes do ensino superior. Isso faz com que é uma terra que produz 8 mil jovens licenciados todos os anos em áreas de grande competitividade e onde não guarda nenhum. E isso fez com que na estatística Coimbra desse um grande trambolhão nos últimos 30 anos, mas continua a ter aquilo de que se faz o progresso e o sucesso, o que não tem para lhes dar empregos. Do outro lado, há 2 anos, o irmão do reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, que é Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, porque foi ele que, negociando na altura com o ministro, com o governo da presidenta Dilma, fez com que o Enem bastasse para acesso a qualquer universidade em Portugal. Então ele fundou a Associação Portugal-Brasil 200 anos, junto comigo e fomos 3, mais uma jurista, e o irmão dele, que foi bastonário, diretor da Ordem dos Médicos, é hoje o prefeito de Coimbra. Então, que é um independente, que não tinha ligações políticas, mas que é irmão do fundador da associação, portanto, é uma grande atrapalhada do ponto de vista do espaço público. É preciso ter muito cuidado com isto, e a gente tem, e portanto o modelo que nós desenhamos para a Casa da Cidadania da Língua, as dificuldades sempre nos trazem virtualidades, que é este. Quando o José Manuel Silva, que é o Presidente da Câmara, diz: eu quero ter a primeira e quero que seja só aqui em Portugal, eu disse: muito bem, o que é que dás? E assim, esta casa, que é extraordinária, que tem todas estas valências, o funcionamento da casa, e a casa tem 3 bibliotecas, sendo que tem o acervo do Eduardo Lourenço, tudo o que é literatura portuguesa, a literatura está toda guardada numa biblioteca que estava fechada lá em Coimbra, mais uma biblioteca do João José Cochofel, que era o dono antigo, um poeta não há novela vaga do neorrealismo português, da época do Fernando Namora, do Alves Redol,
quem é que tinha mais nessa altura, do Soeiro Pereira Gomes, o próprio Mário Soares, que depois veio a ser presidente de Portugal, e era uma casa de revolta e de conspiração contra o regime do Salazar e da guerra colonial em Coimbra. E tem uma biblioteca de pesquisa, com os volumes que são entregues, com todos os volumes que são publicados em Portugal. E estamos agora a ver com o SESC a possibilidade de termos uma biblioteca SESC de São Paulo, com o SESC de São Paulo lá. Nós convidámos já 2 vezes o SESC, fizemos um ciclo da cidadania da língua para testar o conceito em junho e julho, e agora em outubro então inauguramos a casa. Para nós fazermos estas 3 áreas precisamos de recursos. Então, o nosso compromisso foi, infelizmente em Portugal não existem leis de incentivo como existem no Brasil, e muito menos a Lei Rouanet é uma lei que incide sobre os lucros, que em Portugal não são muito grandes, porque as empresas também não são muitas, e muitas delas, as maiores, nem têm sede em Portugal, por conta de lhes ser mais conveniente outros lugares na Europa. Mas também não temos leis que aqui existem de recusa fiscal, de parte do IPTU, que lá é o IMI, aqui pode ser dedicado por um governo, este dinheiro vai para a cultura, isso não existe em Portugal. E, portanto, nós precisamos de convocar a recursos. E o modelo foi o seguinte, então, a Câmara, a Prefeitura de Coimbra, deu a casa, contribuiu com isto, a casa, o funcionamento da casa, e 150 mil euros, que são mais ou menos, quanto é que isso dá? 800 mil reais para a programação destes 2 anos, com uma condição, e que essa é a gestão que nós estamos a fazer, e a gestão é, recebemos propostas de debates, de exposições, de residências literárias, de pesquisas, temos muitas já em curso. Lá no site também, nós até temos lá um assistente virtual que, se a gente lhe perguntar, ele responde tudo o que tem que fazer, nem é preciso já mandar e-mails. Ele trata de dar as respostas, que é... nós, nessa programação, depois com os parceiros, vamos por cada 1.000 euros por cada projeto que nós aceitemos fazer, nós depois, junto com os parceiros, vamos buscar os recursos para aumentar esse recurso, que é considerável para uma cidade como Coimbra, dá para fazer muitas coisas, e com isso podermos amplificar. Já temos o SESC que vai participar nós não temos só data de começo ainda, nós vamos fazer em São Paulo um curso de cidadania da língua, que é um curso daqueles como faz o CPF em São Paulo, que é um curso onde vamos juntar académicos, artistas, académicos, especialistas e artistas. O curso tem 14 lições e no final queremos que saia um livro fundador da cidadania da língua. Apontamos para começar isto em março, porque no Brasil não se pode começar nada em fevereiro, como toda a gente sabe. Mas fazê-lo em São Paulo, depois ficar disponível de acervo. E estamos abertos e desejosos de que as instituições saibam. Foi uma das coisas que encantou o SESC, vocês vão investir dinheiro de Portugal nas colónias, assim, vamos sim senhora. Portanto, parte desse recurso é para nós fazermos coisas aqui no Brasil, em São Paulo, em Belo Horizonte, assim quem queira acolher esta ideia, quem partilhe dos nossos ideais e dos nossos valores e nos ajude a tornar possíveis estas coisas, não é? Portanto, esse é o desafio. Não sei se respondi. Boa noite, professor. Vou torcer muito para a Casa da Cidadania da Língua. Achei um projeto maravilhoso. Mas eu vou fazer uma pequena provocação. Para a chuva, aqui nos Mineiros, nós temos tromba d'água, chuvisco, pé d'água, nós temos várias palavras. Então, nós acrescentamos algumas com o nosso jeitinho aqui de viver. Eu acho até que Portugal colocaria mais outras palavras nisso. Agora, a minha provocação é de um leigo, mas nós não conseguimos um acordo ortográfico. E eu não sei por quê. Eu tenho uma certa dificuldade de entender. Porque eu sei que
o poder da língua é fundamental. Não sei se no século XVII ou XVIII, Portugal proibiu o Tupi-Guarani. No Brasil só se falava o Tupi-Guarani. Foi proibida essa língua e foi obrigatório pelas escolas, né, pelas instituições, de você só escrever na língua portuguesa. Então, parece que tem acordos aí de culturas bem diferentes com certos interesses. Mas aí eu não sei se eu fugi do assunto, me perdoe. Nós podemos fazer tantas coisas bonitas em países diferentes que falam a língua portuguesa e não conseguimos. Eu sei que são contornáveis, eu imagino que sejam contornáveis alguma dessas dificuldades que tem nesse acordo. Não, assim, o acordo ortográfico, ele existe e foi muito polémico, e não foi seguido por todos os países de língua oficial portuguesa. Angola, por exemplo, não segue o acordo ortográfico. Mas o que eu penso é que, se houver instrumentos de cooperação, e a CPLP, que foi criada por um brasileiro, pelo embaixador Aparecido Oliveira, que ela ganha, sempre que o Brasil olha para ela, ela ganha tração e ganha capacidade de envolvimento, e hoje nós vivemos um momento importante para isso. É claro que é preciso trazer, e nós, com a nossa energia e os nossos recursos, vamos querer fazer isso, vamos querer trazer, vamos querer ter projetos em Angola. Nós, na Associação Portugal-Brasil 200 anos, no nosso conselho consultivo, mas é um conselho consultivo ativo, onde está presente o embaixador de Portugal no Brasil, o embaixador do Brasil em Portugal, está mais embaixadores, que o embaixador de Portugal na China, o embaixador de Portugal na Índia, onde há, aliás, todos eles com ligações à língua portuguesa e ao Brasil. E há também gente de Angola e, portanto, nós, e de Moçambique, e nós procuramos, é mais difícil porque construir uma coisa em 5 caminhos, em 5 geografias é mais difícil do que fazer só em 13 e em 2, e então fazer só em uma às vezes já é difícil. Mas nós gostamos de ter feito uma Casa da Cidadania da Língua. Há outra coisa importante que não me quero esquecer. A Casa tem um conselho de curadores que analisa os projetos, que é feito, são portugueses e brasileiros. Em breve pensamos que vamos ter um angolano, mas que não é uma coisa... Aliás, penso que isso ressalta até da nossa forma de estar. Isto não é uma coisa de colonizadores, isso é muito importante. É lá em Coimbra, porque Coimbra aceita questionar-se e ser desconfortável, trazer assuntos desconfortáveis, não é? Toda a política, como falava do Tupi-Guarani, assim, não foi só isso. O Portugal proibiu a impressão de livros a determinada altura. Portugal nunca abriu uma universidade no Brasil. E isso, por questões internas, sobretudo porque era um país com pouca gente, e com pouca gente nós não podemos abrir muito o leque, porque senão temos mais dificuldades em controlar, mas também porque o modelo de negócio de Portugal era que todas as colónias de então vendiam a Lisboa, e Lisboa depois vendia tudo aos ingleses. E sempre vivemos um pouco desse modelo, que quando o rei vem para Portugal, quando o rei de Portugal vem para o Brasil, e se dá a abertura dos portos do Brasil, o modelo muda para aqui. E essa é a verdadeira raiz daquela independência que foi feita, que é, já depois ninguém quis mandar tudo outra vez para Lisboa, quando já se comerciava aqui. Mas o facto de, e para circunscrever o escopo àquilo que falou, de que é essa necessidade de acordo, as universidades nos países da América do Sul de língua espanhola estiveram na origem das nacionalidades espanholas. Mais ou menos, o José Murilo de Carvalho, no livro da Construção da Ordem, explica isso bem, que é
as universidades de Quito, de Bogotá, de Montevideo, elas dão origem aos países um pouco como eles são hoje. Porquê? Porque lá formaram as elites daqueles países. A elite brasileira, ela foi toda formada em Coimbra. Até 1911, era a única universidade de facto de língua portuguesa, para onde todos os brasileiros foram. A Universidade de Coimbra teve um reitor brasileiro. E, portanto, essa vontade que hoje Coimbra tem de discutir essa culpa que teve e ser também ela a origem, por ter estado no centro da língua, de pensar a língua para o futuro, é uma narrativa que é importante para Portugal. Agora, eu penso que mais importante que o acordo ou o desacordo são as oportunidades e isso de nós podermos usar a tecnologia e os recursos que temos para podermos ter as coisas e construirmos diversidade e inclusão e sustentabilidade para tudo. E não falarmos todos inglês e não comermos todos McDonald's e termos um léxico grande e conhecermos as coisas que não podemos perder e ensinarmos de novo os nossos filhos a ler, que é a coisa mais importante. Boa noite, eu me chamo Lucas. Primeiramente, parabenizar a iniciativa da Academia Mineira de Letras, da Casa da Cidadania da Língua. Eu acho que é uma discussão assim, extremamente rica mesmo. E fiquei muito provocado com isso que você falou do acordo ortográfico, porque a gente está falando aqui de uma questão muito recente ainda, né? E eu me lembrei do inventário da diversidade linguística que o IFAM tem começado a fazer desde 2010. E que está muito recente também quando a gente pensa esse novo acordo ortográfico, né? Então, esse inventário, né, ele já está em andamento, já tem cerca de 200 línguas brasileiras inventariadas, e dentro dessas línguas brasileiras, se eu não me engano, mais de 150, 180 línguas são línguas indígenas. Então, acho que essa tensão, né, que a Academia Mineira tem provocado, né, com essa mudança do estatuto, e agora, né, somando a esse esforço da sua fundação, né, da Casa da Cidadania da Língua, acho que vem muito para contribuir com isso, porque é realmente uma discussão de muita vanguarda mesmo, né? E eu acho que é uma oportunidade de trabalho muito grande, né, que todos nós temos de estar refletindo sobre isso. Então, é só essa contribuição mesmo, né, que eu acho que fortalecer também, né, esse inventário, né, que o IFAM tem feito, e eu acho que é um novo coro, né, que vem agora em função dessa política nacional que está sendo desenvolvida também. E a nível estadual, né, pensando esses nossos trejeitos, né, a gente tem aqui o IEFA, né, que é o nosso Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, e tem uma política cultural que o mineirês está começando a ser inventariado, que é justamente esse nosso jeito de falar no interior, que muita gente pensa que é o falar errado, mas que tem uma raiz muito próxima do português de Portugal mesmo, né? Então, o IEFA também está muito atento a isso e é um grande processo que eu acho que a gente vai começar a ver nos próximos anos. Já vai chegar. Meu nome é Áurea, eu sou uma leiga, como citou aqui o colega presente, e o senhor me fez uma provocação quando o senhor comentou, se eu entendi bem, que na sua casa, às vezes, fala-se mais inglês do que se comunica mais inglês. E eu pensei no mineirês, porque eu sou educadora, eu trabalho com netos, com 70 e poucos anos, eu cuido de netos. E eu perguntaria, qual a recomendação do senhor? Num processo de resistência, o senhor recomendaria que a gente trabalhasse dentro de casa mais o mineirês ou o inglês que está sendo introduzido bravamente no nosso linguajar? E agradeço pela sua contribuição. Até mais. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas, desde que eles joguem menos computador. Se eles tiverem menos tempo a ver o computador, vai dar para mineirês e para português. E eu acho que a perda de... E isso era outra discussão para outra conversa, que é o papel que a inteligência artificial e aquilo que se chama generative content producing, que é a forma como a inteligência artificial pode produzir novos conteúdos, ela não está só
ela está a trazer complexidade à forma como os mais novos encaram a leitura. Ou seja, nós vivemos o processo em que quase toda a gente deixou de ler livros, não é? Os nova geração não lê livros e lê títulos. E aprendeu a fruir o conhecimento de uma forma super atomizada, super por títulos, por ideias simples, por muito empobrecido. Uma nova relação com a densidade de um texto, não é? Que até a nós nos custa muitas vezes ler um texto com 12 páginas, um capítulo que seja organizado, que toque o mesmo assunto por várias áreas. Isso só nos vem pela leitura. E aí há um esforço muito grande a ser feito até de políticas públicas. E nisso o Brasil é um país, se calhar, mais desenvolvido em alguns estados do que Portugal, na forma como isso só se combate com uma coisa, é com os meninos quererem ou o mineirês ou o português, eles têm que ter prazer em terem uma intelectualidade um bocadinho mais complexa. E isso custa aos educadores. Portanto, boa sorte para si. Menos computador, mais mineirês e mais português. Boa noite, obrigado pela exposição e parabéns pelo êxito que a iniciativa tem tido. Em primeiro lugar, um comentário e um pouco na linha do que já foi referido aqui por muitos hoje, que é a diversidade que a língua portuguesa tem, não só entre países onde se fala português, mas também dentro desses países, e essa também é uma riqueza enorme. E eu colocaria uma questão um pouco na linha da última que foi feita, que é: nós vivemos num período de globalização em que precisamente o inglês, enquanto necessidade de comunicação, ou seja, num mundo cada vez mais globalizado, impõe-se como comunicar entre as várias realidades linguísticas e de comunicação. Portanto, temos essa tensão entre o mundo mais globalizado, que provoca uma standardização e em alguns casos algo que vai para lá da língua, mas vai até por vezes no alfabeto que se usa, que ainda é outra questão mais profunda. E, portanto, como lidar com a tensão de manter a diversidade linguística e a riqueza que há, em simultâneo com uma força que cada vez mais tende a estandardizar e que vai empobrecendo a língua portuguesa e também outras. Obrigado. Obrigado. Isso é uma questão muito importante e que tem algumas respostas a surgirem e que merecem muita atenção, até por questões éticas que levantam. No meio da conversa falámos que há 2000 anos, quando o cristianismo foi inventado, a proposta de valor era aquela: todos somos iguais perante Deus. E isso foi uma proposta de valor enorme, foi tão boa e tão bem difundida que foi a raiz do poder da sociedade ocidental durante muito tempo. Com a internet e as redes sociais, vamos todos partilhar, mudou a nossa vida de novo. Hoje, o advento da inteligência artificial faz com que a questão da língua ser inglesa ou portuguesa ou chinesa ou francesa seja muito pouco relevante. E eu desafio todos a usarem para tradução aquelas ferramentas gratuitas de geração artificial. O problema é cultural e é ético. É mais do que a programação, até em programação de computadores, que é aquilo que o inglês traz de grande vantagem, ou a língua de negócios. Eu acredito que em uma década isso deixe de ser um problema para as pessoas que fazem negócios. Eles serem em bantu
ou em chinês, ou em árabe. Tudo vai sair da mesma maneira e com compreensão exata para aquilo que for o objeto. A questão é como esse empobrecimento, nós usamos isso como um instrumento e não como uma substituição. Isso tem que ser, porque isso é inelutável. Até o Elon Musk, que disse que o mundo ia acabar por causa da inteligência artificial há 3 meses, ontem disse que vai lançar o XIA, que é o chat GPT dele. Portanto, isso é inelutável. Os planos de algoritmos e os níveis de análise que vão fazer com que a produção de conhecimento em língua natural, em português, em inglês, sejam isso é uma realidade à qual não vamos conseguir escapar. Aí é que eu acho que as línguas e a cultura têm uma vantagem também por isso, porque elas vão ser a resposta ética a essa Babel nova que se anuncia. Como? Ainda não sei, mas requer muito de nós nesse processo, muito dos que temos voz pública e talvez de iniciativas como esta da Casa da Cidadania da Língua, que juntem as pessoas em torno de discussões sobre como o mundo muda hoje, que muda muito rapidamente e no nosso tempo de vida, não é? Hoje é completamente diferente daquilo que já foi. Uma questão de uma escritora que tem 300 livros engavetados e que fica com o coração disparado, cantora, compositora, de te perguntar o seguinte: ChatGPT e essas inteligências artificiais que escrevem um livro em 1h30, para uma escritora que tem 300 livros em língua portuguesa, engavetados em caderno, papel e caneta na minha casa, na residência de minha mãe. Eu pergunto, a questão é a seguinte, será que não estão aí, mania de conspiração, né? Será que não estão, aspas, tentando restringir o poder da palavra e do pensamento humano? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite maravilhosa. Obrigada. Essa pergunta dava para mais 2 noites maravilhosas, não é? O Roland Barthes dizia uma vez: toda a essência do poder reside na palavra. Né? E o Jorge Luís Borges tinha outra frase boa que dizia que não é por acaso que podre e poder se escrevem com as mesmas letras. Eu tenho outra máxima que diz que 80% de tudo o que nos acontece na vida é sorte. Temos que trabalhar muito, fazer tudo o melhor que podemos, mas depois a diferença entre termos realmente sucesso ou não depende muito da sorte que nós temos. Não era por acaso que o Napoleão escolheu os seus generais dizendo: tu tens cara de ter sorte. Até que depois escolheu outros errados. Mas eu não acho que a inteligência artificial seja uma ameaça maior do que outras que já existiram, e é com certeza uma ameaça menor do que a Rússia ter hoje saído do Tratado Global de Não Proliferação de Armas Nucleares. Acho que o ChatGPT ou ferramentas semelhantes, não há só essa, elas vão proliferar muito. Não fazem livros numa hora e meia, porque os livros precisam da vida das pessoas que os escrevem. Podem escrever textos, podem fazer coisas, mas podem até criar e fazer fotografias e fazer coisas, mas se forem bem utilizados pelos homens. Esse momento de singularidade existirá para muitas coisas, mas não para isso. Quanto aos 300 livros fechados em casa, é preciso fazer alguma coisa para isso, é preciso publicá-los na internet, é preciso vir aqui e falar deles. Eu fiquei curioso em saber de uma história de alguém que tem 300 livros fechados em casa. Se forem livros bons, com certeza há de haver alguém que olhe para eles. Ou só tudo isso lá no site da associação, há lá um e-mail e que nós adoraremos olhar para isso. Faz sentido. Portanto, agora, uma coisa tão prolífera, é preciso entender por que razão ela fica fechada. É assim, não é, o dinheiro é muito importante, mas não é só.
Eu conheço muita gente, algumas pessoas que tendo recursos nunca tiveram uma carreira, e conheço outras que não tendo recurso nenhum conseguiram ter uma carreira. Se calhar é aquela coisa da sorte. Mas é uma história para a qual vale a pena olhar, com certeza. E obrigado pela pergunta. Está? Há mais? Mais algum comentário? Eu queria lembrar uma coisa que, com relação à língua portuguesa, Portugal e o Brasil, que é uma coisa que eu sempre lamentei e que nunca vi entrar como abordagem política, é essa circulação de livros. Eu morro de inveja de um livro que tem assim, Londres, Nova York, que é a coisa mais comum, que tem Madrid, Buenos Aires, México, e nós não temos Lisboa, Rio de Janeiro, Lisboa. E Luanda, mas eu sou mas você que é da Câmara também de Comércio. Eu tentei muito olhar para esse assunto, e é um assunto muito importante, mas que tem a ver com duas coisas fundamentais. Uma é o modelo de negócio dos livros em Portugal e no Brasil, que é em Portugal, que é um bocadinho o modelo do ensino, do consumo de ensino. Em Portugal, muitas pessoas compram poucos livros. No Brasil, poucas entidades compram muitos livros. E isso faz com que os editores do Brasil tenham medo dos editores de Portugal, e os editores de Portugal tenham medo dos editores do Brasil. Esse é o motivo. O outro é que depois, como isso é assim, há uma espécie de protecionismo que tem impactos aduaneiros, fiscais. Quando foram os 200 anos, o Senado Federal quis levar 3 caixas de livros de uma coleção de cartas, aqui de uma mineira, da professora Heloísa Starring, de cartas, de panfletos da Revolução que estavam guardados em Washington, foram facsimilados, um livro giríssimo. A última caixa, depois de desalfandegada, chegou à Casa da Cidadania da Língua a semana passada. Portanto, demorou a desalfandegar os livros de agosto do ano passado a outubro deste ano. Portanto, 13 meses. Portanto, só há uma hipótese para isso, e nós, no nosso selo, estamos a começar um selo, uma parceria com a editora Simone Paulino. Já há alguns editores, o Jefferson Tenório, que é escritor e que no movimento percebe que pode haver um mercado que não tenha a ver só com Portugal. Há muita gente que fala português no espaço europeu, e abrindo uma empresa em Portugal, abre-se uma empresa para todo o espaço europeu. Agora, é preciso imprimir localmente. É como as notícias. Imprimir localmente, e hoje a tecnologia permite fazer impressão de livros já com qualidade muito razoável e eliminando a livraria, ou seja, num sistema que é print on demand, eliminando a livraria, vendida em canal digital. Nós, entre a encomenda e ter o livro em casa, pode demorar 48 horas. Portanto, agora, isso é preciso mais Simones Paulinos, mais Jeffersons Tenórios, mais livrarias da Travessa, que embora seja um projeto mais romântico do que comercial, mas quanto mais leitores houver, mais vontade vai haver de haver livros cá e lá. E uma coisa é que a riqueza da cultura de Portugal e do Brasil são duas enormes desconhecidas umas para as outras. Nós só lemos escritores, nós portugueses só lemos escritores brasileiros mortos, e os brasileiros só lemos escritores portugueses mortos. Dos vivos ninguém lê. E a literatura, eu que sou um frequentador de festivais literários, quer aqui, quer lá, e agora que tenho um festival literário da Cidadania da Língua que eu próprio produzo, vejo isso. É preciso dar a conhecer, é preciso levar, é preciso que os trânsitos aconteçam. Toda a gente, quando for a Portugal, quando abrirmos novas casas, que assim seja, ali é um sítio de encontro, é um sítio onde as pessoas vão, é um sítio que tem voz, que tem fala, que tem abertura para os jornais. E, portanto, é sedimentar. Dá para fazer
assim e andar não dá. Temos que trabalhar todos os dias, mas a era é boa e o momento espetacular. Mais algum comentário? Bom, então eu agradeço a presença de todos, agradeço ao doutor José Manuel, Diogo, e eu acho que a Casa da Cidadania Linguística é uma abertura de possibilidade muito grande, e eu espero que a própria academia possa colaborar em trabalhos conjuntos ainda no futuro. Aceito. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado. Pode com a palavra para terminar. Obrigado. Obrigado, foi uma honra. Só uma última nota. Eu estudei na Universidade de Coimbra, onde as formalidades são importantes. Depois estudei em Espanha, estudei na China, mas para mim hoje ter estado aqui nesta mesa, neste lugar com tanta história, foi um prazer e um orgulho muito especial para mim e acredito também que para os portugueses e para Portugal. Queria lhe agradecer muito isso também.